Olá, aqui é o Wesley de Paula. Estamos iniciando mais um episódio do PW Power, que é o seu podcast. Aqui nós falamos sobre espiritualidade, educação, todos os assuntos nós trazemos para poder aqui bater um papo e discutir. Desde já eu quero pedir para que você se inscreva em nosso canal no YouTube, bem como também em nossas redes sociais, Wesley de Paula, e você também terá acesso a vários conteúdos. E hoje, um dia muito especial, porque vamos falar sobre o poder da educação. E eu estou aqui com elas que são professoras do Colégio Gênesis em Mogi das Cruzes, e eu quero apresentar, introduzi-las e vamos bater um papo muito interessante no dia de hoje. Estou aqui com a professora Marina, que é professora de inglês e também português do Colégio Gênesis. Prazer. Como o Wesley disse, eu sou professora de português, de inglês do Colégio Gênesis, tenho minha formação na área de letras e atualmente atuo na área da educação, vai completar agora 5 anos. Muito bem. Também estamos aqui com a professora Tatiane, que é professora de empreendedorismo ali no nosso colégio. Por favor, Tatiane. Bom, eu sou professora do colégio há pouco tempo, né? A Marina falou em 5 anos, mas do colégio eu vou completar 1 ano. Mas nessa jornada de empreendedorismo eu já estou aí há 10 anos, né? E muito feliz de fazer parte do colégio. Muito bem. E também com a professora Inara Janaína Campos, que é professora de inglês. Oi, gente, tudo bem? Hoje é diferente que eu tô aqui, né? Geralmente eu fico atrás das câmeras. E eu sou professora de inglês, sou pedagoga também. E quero ressaltar que no momento estou fazendo MBA na USP de gestão escolar. Muito bem, parabéns. A Inara, esqueci de falar, ela que cuida do nosso staff aqui, dos programas que nós aqui, nos episódios que nós sempre trazemos. E hoje é um programa em que nós vamos falar um pouco sobre o poder da educação, um pouco sobre esse papel nosso de educador na vida de nossos alunos. E Marina, qual que é esse poder que, primeiramente na educação em si, em lato sensu, qual que é o poder transformador da educação na vida de um ser humano? Eu acredito que é você não ficar limitado onde você está. Então, a gente nasce com algumas coisas que elas são intrínsecas, né? Algumas capacidades. Porém, quando a educação, o conhecimento vai trazendo para você formas de você sair daquela zona de conforto, então você vai expandindo os seus horizontes, as possibilidades, não somente dentro de uma carreira, mas também em relação a outros aspectos, como você falou da espiritualidade, então em questão à fé, à sua família, aos seus projetos, negócios. Então a educação, ela amplia o seu horizonte. Ela vai te dar possibilidades que talvez sem aquela informação, sem aquele conhecimento, você não teria. Muito bem. A Tatiana ela não falou do currículo dela, mas ela tem um currículo assim, bem extenso. Grande. É facilitadora do Sebrae, empreendedora, conteudora, professora universitária, faz consultora, assessora de casamento, faz vários eventos e também assessora de algumas pessoas importantes na cidade, aqui de Mogi das Cruzes. Amizade. Por favor. Por que você escolheu, e aí todos, lógico, e aí todos os papéis sociais dela vai para a educação. O porquê você escolhe a educação como os seus papéis sociais? Bom, eu acho que uma das coisas que nós, como seres humanos, a gente não pode perder é, de fato, a esperança, né? E eu acho que a educação traz isso, né? Às vezes a pessoa está ali numa condição, né, entre a vida e a morte, o que ela não pode perder? A esperança. Às vezes a pessoa não tem uma condição de, sei lá, fazer uma faculdade, alguma coisa, e ela não pode perder o quê? A esperança. Então, eu vim de uma jornada, eu vim de escola pública, fui bolsista na época de graduação, sou bolsista no mestrado, então eu acho que é possível sim, né, a educação com acesso a todos. Então, quando eu fui para essa área de empreendedorismo, eu estava atuando como empreendedora, ainda tenho uma empresa de treinamento, consultoria, inclusive, mas eu vi que pouco se falava disso, né? A gente, às vezes, na educação, trabalha bastante essa questão do concurso público, da estabilidade, mas não trabalha as habilidades que aquela criança, adolescente pode ter e ser bem-sucedido em diversas áreas. Às vezes, né, tem alunos que ele não tem um bom rendimento em matérias específicas como português, matemática, mas ele tem um alto desenvolvimento na área do socioemocional, empreendedorismo, que faz parte também, né, do dia a dia. Então, essa área me cativou e aí eu comecei dando treinamento na parte de gestão pelo Sebrae, sou professora do Sebrae, né, como você falou.
E fui vendo que faltava um pouco disso, né? E atualmente, né, alguns colégios vêm implantando empreendedorismo, educação financeira, que se torna um diferencial. E fui convidada por você, né, para estar trabalhando um pouquinho dessas habilidades com os adolescentes, com as crianças. E, isso brilha os meus olhos, ver o desenvolvimento do ser humano. Muito bem. Também a Inara Campos, que é professora de inglês para os anos iniciais e também até os anos finais. O porquê da educação, o porquê estar em uma sala de aula. Inara Janaína, lembrando o nome dela. Qual a necessidade de falar isso? Ninguém precisa saber meu segundo nome. No meu caso, é uma questão, acho que talvez, assim, bem pessoal, não sei se filosófica, mas, para quem não sabe, eu não tenho minha mãe. E uma vez ali, eu sempre fui muito estudiosa, a melhor, assim, aluna da sala, sempre tirei notas boas e tal. Tinha uma coisa muito assim com isso, minha mãe sempre nunca pegou no meu pé, mas era porque eu gostava de fato. E uma vez ela falou assim pra mim, antes dela morrer, pouco tempo antes. Ela falou, Nara, um dia podem roubar seu carro, podem roubar seu marido, podem roubar sua casa, podem roubar seus bens, mas a única coisa que ninguém pode roubar de você é o seu conhecimento. Então, por mais que, assim, tudo tá ruim, mas o meu conhecimento é meu, ninguém vai me tirar, e ele pode me levar a lugares que meu carro não podem levar, meu marido não pode me levar, minha casa não pode me levar. Então, eu sempre tive muito isso comigo. Então, por isso que hoje eu tô nessa área, porque eu acredito de fato que o conhecimento é algo meu, né? Eu conquistei, eu fui atrás, ninguém vai me tirar. Então, hoje a gente tá na educação por conta disso. Muito bem. Hoje nós estamos no episódio do PW Power, que é o nosso podcast. Hoje estamos recebendo aqui as professoras do Colégio Gênesis, onde nós estamos debatendo um pouco sobre o poder da educação. Você pode aí acessar no YouTube e também se inscrever no nosso canal, bem como nas nossas redes sociais. E aí, hoje, esse assunto mais importante, que é sobre a educação. E no Colégio Gênesis, em específico, elas que aqui estão, nós temos um colégio diferenciado no que tange aos seus pilares. É um colégio cristão, um colégio humanizado. Claro, muitas pessoas nos perguntam, e muitas pessoas que visitam o colégio falam, e aqui é uma igreja, é uma extensão da igreja? E aí nós temos que explicar isso, não tem nada a ver com igreja, né? Nós temos uma cosmovisão. Aliás, cosmovisão é a visão de um todo, e dentro desta cosmovisão nós temos uma visão cristã. E aí eu quero que vocês expliquem um pouco, até porque vocês estão, como dizem aí, no chão da fábrica. Vocês são professoras que estão ali com os alunos e não é uma igreja, né? Nós não expulsamos demônio, não faz culto nem tira oferta, né? Nós ensinamos por... Dá vontade? Só de expulsão de demônios. E ali nós ensinamos português, matemática, inglês, enfim, todas as matérias de uma grade e também o ensino cristão e os princípios cristãos dentro da sala de aula. Então, eu quero, e é por isso que eu chamei as professoras aqui, para que você que acompanha nós, você que assiste o nosso conteúdo, e até você que é pai, representante, que queira colocar o seu filho lá, para você entender um pouco. Porque tem muitas pessoas que têm esse estereótipo, dizendo, ixi, é um colégio cristão, não, vamos fazer meu filho crente, vamos virar a cabeça do meu filho. Não, nós temos... Primeiro, dentro da própria salas de aula, no nosso alunado, 60% são cristãos, dos outros não são. E também essa questão propriamente de religião, nós deixamos muito aberta, nós ensinamos princípios. O que nós ensinamos? Primeiro, a cosmovisão cristã. Marina, que é professora de português e inglês, e a Marina, ela, nessa bancada aqui, ela está sempre por aqui, né? Vamos falar um pouco sobre essa questão. O que se difere, você como professora, de uma cosmovisão no seu inteiro teor e uma cosmovisão cristã no ensino? Antes da Marina falar, eu só queria falar que ontem, na verdade, hoje vai ser esse podcast, né? Mas ontem saiu um podcast com a Marina, que os nossos alunos entrevistaram ela. Verdade. O Gênesis Cast, né? O nosso podcast do colégio, que é um podcast que a gente está fazendo ali na nossa comunidade escolar, com os alunos, Exato. com os professores ali. Então, vamos deixar o link para eles assistirem. Colégio Gênesis 2023. Isso. Isso aí. Marina deu uma entrevista lá e também ficou muito legal. Pois não, Marina. Bom, a cosmovisão, ela se refere a um conjunto de crenças básicas que todo ser humano tem. Ele pode não entender o que é uma cosmovisão e não definir a cosmovisão que ele tem, mas ele tem uma. Então, a forma como ele enxerga a família, a sociedade, todos esses fatores que fazem parte da vida dele, fazem parte de uma cosmovisão. A diferença de uma cosmovisão convencional para uma cosmovisão cristã. Na cosmovisão cristã, a gente entende a nossa vida a partir da criação, da queda e da redenção. Então, a gente entende que o ser humano ele foi criado por Deus.
Ah, mas eu sou católico. Mas a gente entende que o ser humano foi criado por Deus, independente da sua crença religiosa, de como você se denomina. Então, a partir do momento que você foi criado por alguém, você tem um parâmetro, um exemplo, um manual de conduta, um manual de vida. A gente entende que o mundo ele está da forma que ele está por conta da queda do homem, que é a entrada do pecado do mundo, aquilo que é ruim, aquilo que é mal, e finalmente que a redenção vem através de Cristo. Uma cosmovisão que não tem esses princípios, como que ela enxerga o mundo? Ela vai enxergar de outras formas. Então, a criação fica comprometida. Quem criou o homem? Né? E às vezes a gente olha para uma sociedade muito perdida, fala, caramba, mas hoje a gente tem tanta tecnologia, tanto conhecimento, por que as pessoas estão perdidas? Porque elas não têm esse parâmetro. O parâmetro é ela mesma. E nós, como homens, somos imperfeitos. Então, a partir do momento que o parâmetro se torna ela mesma, ela acaba perdendo um pouco o filtro para fazer as coisas, ela acaba perdendo um pouco o bom senso. Então, ela não tem essa... eu tenho um criador, eu tenho um manual de vida, eu tenho um manual de conduta. A queda. Não, o meu problema é... Claro, nós temos vários problemas de questão de saúde, questões financeiras, mas a causa desse problema... Eles não são a causa, eles são a consequência, né? Você tem a queda do homem. Então, o homem é mesquinho, o homem é egoísta. Isso vai causando outros problemas. E a gente acredita que a redenção vem através de Cristo, não através de uma questão financeira, uma questão ambiental, outros fatores. Então, quando a gente tem essa cosmovisão cristã, para as outras isso vai gerar uma interferência. Por quê? A criação não é mais Deus, então a criação vai ser outra coisa. E, claro, dentro do nosso material, nós estudamos várias teorias, tanto as criacionistas quanto as evolucionistas. Inclusive, tem um físico chamado Adalto Lourenço, ele tem formação dos Estados Unidos, e ele explica de forma científica todas essas teorias no livro Onde Tudo Começou. Então, ele tem essa explicação dessa teoria. E também depois, mas qual que é o problema do ser humano? Não, se todo mundo tivesse a mesma quantidade de dinheiro, então vamos lutar para todo mundo ter a mesma quantidade de dinheiro. Mas isso não vai resolver o problema. Por quê? Porque o problema é a queda, é o pecado, a corrupção humana. Vamos tornar o meio ambiente melhor? Vamos engajar nisso, mas o problema está no ser humano. Então, quando não tem essa cosmovisão cristã, a gente começa a buscar a culpa em coisas que são secundárias, são consequências, ou a redenção através dessas coisas. Então, a redenção através do dinheiro, através do meio ambiente saudável, não, a redenção ela vem através de Cristo. Então, acho que essa é a principal diferença. E a pessoa, mas eu sou católica, eu sou espírita, eu tenho outra religião. Isso não vai interferir por quê? É a forma como você enxerga o mundo. Tanto que hoje, a gente vive aqui no Ocidente, os pilares são a fé judaico-cristã, direito romano e política grega. Então, são estruturas que foram criadas ali e que permanecem sustentando a gente por um bom tempo. Então, independente da denominação que a pessoa tem. Marina, eu tô com vergonha de estar nessa mesa aqui com você. Essa é a professora Marina, professora de Colégio Gênesis, viu? Jogadora cara. Mas tá aqui a Tati, que eu faço a pergunta agora nesse mesmo... Não, injusto, é injusto depois da Mari. Nessa mesma linha, porque você é uma pessoa que já transitou em vários lugares lecionando. E hoje está dentro do ambiente cristão, de uma cosmovisão cristã, dentro do ensino por princípios. Lógico, não desmerecendo as outras entidades, as outras escolas, mas qual que é a diferença que isso pode fazer na vida de um aluno? Com um ensino não apenas direcionado a algumas coisas, mas também trazendo ele para si, para esses ensinos como princípios e valores cristãos. Bom, é bem legal isso que a Marina falou, né, de uma forma bem resumida. Tudo que nós temos de nós é ruim, né? Tudo que nós temos de bom vem de Deus. E uma das causas de eu estar mesmo no colégio, né, é o fato dele ser cristão, né? Essa liberdade que a gente tem de plantar uma semente de uma forma bem... como que eu vou dizer? Tranquila, né? Porque eu, igual você falou, já dei aula em instituições espíritas, ainda dou às vezes, né? Igrejas católicas, né? A gente transita em todos os lugares e eu carrego como princípio amar as pessoas, indiferente da religião que ela tenha, né? Eu acho que a nossa função como educador é amar, né? E mostrar que, de fato, ela pode ser alguém melhor, né? A gente não sabe nada. Cada dia que eu estudo, mais eu vejo que eu menos sei, né? Todos nós, eu acho que é... O momento que a gente achar que a gente sabe demais, é o momento que a gente vê que, de fato, aquela pessoa não sabe nada. Mas, quando a gente fala o diferencial do colégio, é que a gente consegue colocar esses princípios e valores, né? Como a Marina falou,
todos nós precisamos de um guia, um manual. E lá a gente tem como manual os princípios bíblicos, né? Então, eu acho que a Bíblia é o livro mais lido, e eu acredito isso pessoalmente, que é um livro vivo, né? Que se renova, e ali tem tudo. Quando a gente fala de finanças, a gente pega várias pessoas aí e elas estudaram o quê, né? Para elas terem princípios, para terem fundamentos. Provérbios, né? Então, você pega aí Tiago Nigro, ele montou ali todo um curso que ele vende e tal, aonde, na verdade, se eu ler Provérbios, eu vou ter os mesmos ensinamentos. Então, eu acho que esse é o grande diferencial. Se, de fato, eu sou uma pessoa que tenho a condição de custear um colégio para o meu filho, eu escolheria um colégio com uma cosmovisão cristã, que ali, além de ensinar a questão didática, vai ensinar princípios e valores que, às vezes, o mundo está, né, distorcendo aí, infelizmente. Então, esse é o diferencial do colégio, e por isso que eu estou lá. Eu já cheguei, não estou milionária ainda, né? Mas já cheguei no nível que eu não trabalho mais por dinheiro, e sim por propósito. Então, se não fizer sentido, eu não permaneço. E lá, a atmosfera do ambiente é acolhedor, a gente consegue tratar cada aluno, como pessoa, né? Não só como um número. Tanto que, né, a gente já teve casos de desligamento por má conduta, por não seguir princípios e valores, aonde às vezes lá fora as pessoas tratam os alunos como número. Eu não posso desligar essa pessoa porque ela me paga um valor de mensalidade. Não. Lá a gente traz essa proposta de visão, né, missão e valores que, de fato, ela é cumprida. Então, eu acho que esse é o diferencial entre outras instituições, né? E aí, na pergunta dando continuidade à Ainara. Ela que trabalha nos anos mais iniciais, né? Agora que está subindo um pouco mais aos anos finais. Mas qual que é o papel para essas crianças? Lógico, você trabalhou muito mais isso o ano passado com os menores. Esse papel que nós, como professores, como educadores, podemos trazer para essas crianças, que, como eu disse, a maioria deles não são cristãos, a maioria deles, muitas vezes, alguns pais nem proferem qualquer fé, né? Estão ali porque querem que eles aprendam princípios. E o que isso causa na vida deles e o que isso traz para eles, Inara? Eu acho que, de fato, a educação é um pilar, né, muito importante na vida desses alunos, e principalmente nesse ambiente, porque eu não quero que o meu aluno seja só um bom aluno. Eu não quero que ele me apresente boas notas no final de um bimestre, de um semestre, mas eu quero que ele seja um bom filho. Eu quero que ele seja um bom amigo. Eu quero que ele seja, né, ali dentro de um pilar mesmo da sociedade, que ele consiga desenvolver essas características. Não me interessa que ele só tire uma nota, passe de ano. Não. Eu quero que ele seja uma boa pessoa, né? E a gente, até a Marina falou um pouco dessa questão da queda da redenção, mas se a gente pegar os principais pilares morais da sociedade, eles foram retirados da Bíblia. Exato. Ali dos 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, enfim. Então, a gente precisa resgatar isso e trazer isso para os alunos, para que eles entendam que esses princípios que a gente ensina, como tratar um colega, como, né, porque eles são crianças, eles vão entrar em atrito, conflito a qualquer momento, mas a gente ensinar, de fato, como conduzir, como ter esse equilíbrio socioemocional baseado nos valores cristãos. Então, eu acho que, assim, é realmente muito importante a gente enxergar esse aluno como um todo. Pode ser que eu tenha um aluno, por exemplo, que ele não vai bem na minha matéria, inglês, né? Já, a Marina sabe que é professora também de inglês, eles já têm uma dificuldade intrínseca neles, falando, né, com relação ao segundo idioma. Mas não me interessa que ele seja só bom em inglês. Eu não estou ali para ensinar inglês. Eu estou ali para eles aprenderem, né, como conduzir a vida de uma forma mais sábia. Então, eu acho que é isso, sabe? É ensinar, de fato, esses princípios e valores. E ter, de fato, como é que eu posso dizer? Exemplo, né? Porque eles não vão enxergar só o que eu falo, eles enxergam muito mais do que eu estou fazendo. Muito bem. A questão do colégio cristão, e até para que vocês que nos acompanham entendam, lógico que não é do nada que nós vamos abrir um colégio cristão aqui, não. Tem todo um regimento. Se você vai para um colégio público, é um colégio laico que não pode professar nem para o lado esquerdo, nem para o lado direito e nem para o centro, né? Não é assim? Tem a esquerda, tem a direita, tem o centro. No colégio público você não pode ir nem para a direita, nem para a esquerda e nem para o centrão. Tem que ser laico, né? A vida seria assim, né? Se fosse o País das Maravilhas. Mas você sabe que de vez em quando a esquerda, né, dá certo e vai para a esquerda e assim sucessivamente. Mas brincadeiras à parte,
Um colégio cristão, e até quando você abre um colégio, essa instituição cristã, você tem que ter todo um regimento, né, informando o que vai ser falado dentro desse colégio. Eu não posso, nós aqui estamos debatendo, mas não podemos também chegar de qualquer jeito, não. Tem todo um regimento interno, né, que é enviado para a diretoria de ensino, sim, que eles têm que ser sanchelado, sanchelado, aprovado, né? E aí retorna para nós e nós temos que andar dentro daquele RI, dentro do regimento interno. Ser um colégio cristão, também nós temos as associações. Existe a AXE, que é uma associação internacional de escolas cristãs, que passam algumas diretrizes para nós. Olha, tem que ir por aqui, tem que ir por aqui, tem que ir por lá. Por quê? Para também não sermos muito nem céu e nem terra, né? Nem céu e nem terra, porque senão você faz do colégio uma igreja ou não. Então, essa filosofia nossa de um colégio cristão é parametrado ou pautado em algumas bases. E agora também nós trouxemos para nós todo o sistema de ensino do Mackenzie. Por quê? Lógico, todos os materiais didáticos são materiais que são bons para passar em vestibular, mas em alguns momentos, pelo fato de ou ser de direita, ou ser de esquerda, ou ser do centro, essas próprias pessoas que elaboram os materiais estavam trazendo conflitos para nós. Então, eu me debrucei nos materiais e falei, olha, aqui, e até porque eu fui para a sala de aula algumas vezes, dar aula de ensino religioso ou de inteligência emocional, e os próprios materiais estavam nos dando os conflitos. E aí nós trouxemos o sistema Mackenzie de ensino. E para que você possa entender. Então, além do regimento, além das associações que nos pautam, hoje nós temos um colégio, e aqui, quero trazer aqui, agora falar do nosso, é o único que no Alto Tietê aqui em Mogi, que é Mackenzie de Ensino, que é uma universidade presbiteriana e que hoje não pode entrar mais nenhuma outra escola na cidade que venha com material Mackenzie. Então, nós somos exclusivos aqui na cidade. E aí nós trouxemos. Por que nós trouxemos? Porque o material Mackenzie é totalmente diferente. E aí nós vamos conversar aqui um pouco sobre isso, aquilo que nós ensinamos dentro da sala de aula pautada no material. Por quê? Porque todo e qualquer material de outras empresas que existem são materiais conteudistas ou material socioconstrutivista, e aí nós vamos explicar tudo que é isso aqui, ou interacionista, né? É tudo umas palavras meio Sócio-interacionista. Mas um material didático conteudista é aquele que vai à apostila, te dá e fala estuda, você passar numa universidade. Um índice altíssimo de ansiedade. Isso, e é isso que eu quero trazer aqui, e em especial esse bate-papo que eu pedi para que elas viessem para nós batermos esse papo. Por quê? Eu lembro quando eu era pequeno, um tal de Matheus Meira, quando eu era bem criancinha. Não é da minha época, né? Não é da minha época. Ele era um estudante da USP, né? Da USP? Fazia medicina na USP, um médico, e ele entra com uma metralhadora dentro do cinema e mata um monte de gente. Um cara fantástico, inteligente, passou na USP, mas não tinha nada Não tinha inteligência emocional equilibrada aí. E valores. Esses dias mesmo, eu acho que foi no ano passado, um médico renomado, de uma família renomada, que estava violentando as mulheres no momento de um parto. O cara inteligente, tudo, passou numa universidade, conseguiu ser médico, estudou 10 anos para fazer tudo aquilo. Então, e tantos outros. Você vê aqueles meninos lá em Brasília que atearam fogo no índio, enfim. E aí todo mundo fala, mas o que tem a ver isso com aquilo? Talvez tirou 10 em português, exatamente. Matemática. Desculpa, Marina, desculpa. Mas, então... Empreendedorismo. E lógico, hoje tem muita gente rica porque aprendeu empreendedorismo. E tem alguns que quebraram porque não levaram a sério o empreendedorismo. Então, e hoje esse bate-papo eu trouxe elas aqui, que são professores do nosso colégio, para falar um pouco sobre isso. Não apenas do colégio em si, mas das conexões que temos e do material que vem fechar esse elo para trazer para esses alunos e também para você que é pai, para você que é representante, entender o papel nosso. Não é apenas uma nomenclatura colégio cristão. Não, por trás desta palavra colégio cristão,
por princípios tem algo muito maior que não vai fazer um aluno apenas um aluno que tira 10. Ele pode tirar 6 ou 7, mas pelo menos ele vai ter alguns parâmetros de conduta que vai o fazer ser um homem de vida ilibada, um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, enfim. É isso que nós vamos falar um pouco sobre esta questão do material. Agora eu vou inverter a Tati, aí nós vamos falando assim, certo? Nossa. Não, essa questão do material, qual a importância também dessa questão do material? E aí eu vou vender aqui, estou vendendo. Por quê? A apostila, quando você pega apostilas que nós já tivemos de outras coisas, é uma apostila que vem todas as matérias lá. No Mackenzie é diferente. São livros que ele vai receber, que alguém debruçou, estudou, fez algum estudo científico e falou, olha, daqui até aqui vamos construir com esse aluno essas coisas. Qual a importância neste ensino que traz colégio cristão e o ensino Mackenzie por princípios? Bom, eu acho que tem até uma questão desse percentual do profissional que atua também, né? Porque Sim, ali a claro. gente tem a base, mas todas nós trabalhamos muito mais do que só na sala de aula, né? Eu costumo dizer que o professor é o único que trabalha antes, porque prepara a aula, durante e depois que ainda corrige, né? E tem que dar os Prepara feedbacks. antes? Prepara, Não, no mínimo, pô. né? No mínimo. Mas Tem aquele cara famoso lá que ele faz os como que é que ele Diogo faz? Almeida. Diogo Almeida, né? aí, Ele né, conta domingo muito. a gente tá fazendo o quê? Né? Alguns passeando e outros se preparando a aula da segunda. Mas Brincadeira. não dá, às vezes Marina, não dá. por exemplo. Marina tá Tá sempre preparada. Tá. Mas dessa questão da importância desse material, eu acho que até essa questão da base, né, de não ter, às vezes, coisas distorcidas ou mensagens subliminares, porque nos outros conteúdos a gente viu que veio muito, né, dessa questão. Uma outra questão do conteúdo em si é que a gente consegue ter a base bíblica ali, né? Eu estava vendo o livro, que é uma matéria que não faz parte do meu conteúdo, mas de ciências, que estava linkando as questões, né, bíblicas com a matéria de ciências e tudo mais. E aí, trazendo para a nossa realidade, faz com que, de fato, a gente forme cidadãos, né? Não só pessoas aí, igual você está falando. Quantas pessoas, às vezes, na sala de aula não tá conseguindo desenvolver algo, né? Não está conseguindo ter esse rendimento na matéria, mas no fundo ali tem alguma questão familiar, tem alguma questão de ansiedade. Quando não, nós, às vezes, professores, passamos por algumas coisas desse tipo, né? Então, hoje lá no colégio, tem a matéria de socioemocional, que para muitas pessoas isso é banal, mas não é. Porque é onde eles conseguem controlar e fazer a gestão das emoções, ir bem numa prova, né, num vestibular, numa entrevista. Quantos alunos já começaram a fazer estágio, algo do tipo, né, mesmo estando ali, e aí não menosprezando outras profissões, que eu vejo que antigamente a gente fazia muito isso, né? Então você é bom porque você passou numa USP. Ah, você é bom porque você está fazendo medicina. Ah, você é bom porque você está fazendo engenharia. Eram cursos que eram requisitados, mas ser professor não é bom. Poxa, mas meu sonho era ser professor. Então, se de fato eu desenvolvo como ser humano e escolho aquilo que eu gosto, porque todos nós nascemos com dons e talentos. E isso não é falado numa sala de aula convencional. É falado? Não. Porque eu fiz um exercício há tempos atrás com alguns alunos, nem sabiam identificar quais eram os dons e talentos. Por quê? Porque nunca ninguém falou isso. Às vezes a gente vem de uma rotina familiar onde os pais trabalham 12, 18 horas, né? Quando não no home office, não tem tempo para aquele filho. E qual é a maneira dele suprir isso? Às vezes dando recurso financeiro, não tempo de qualidade. Mas lá no colégio, às vezes, a gente consegue tratar esses alunos de alguma forma, né? Sim. Ver como eles são, não só o material didático, mas também essa questão do cuidado pessoal com cada um, né? As reuniões que a gente faz aí, quinzenal, semanal, né? Os conselhos, a gente fala do aluno como um todo, não só da nota, mas o porquê teve aquela nota, o que você acha que está impactando? Aquele aluno está tendo alguns gatilhos? Olha, você viu o comportamento dele? Então, esse eu acho que é um diferencial que a gente tem, tanto na questão didática, né, sendo ali o material da Mackenzie, né, que tem todo esse viés, quanto também a observação dos profissionais, que são profissionais de qualidade. Aquelas pessoas... E o ambiente em si, ele acaba expulsando as pessoas que não fazem parte do time, né? Não precisa, de fato, você... Lógico que tem algumas pessoas que acabam tendo que ser desligado, enfim. Mas lá eu vejo que as pessoas que não pertencem, elas saem.
né? Elas não permanecem. Então, o ambiente faz com que tenha essa qualidade, no meu ponto de vista, né? Muito bem. E Marina, Inara, né? Da Marina vai ser qual que é essa conexão entre o material, a proposta, que você vê como algo salutar na vida do aluno? Eu acho que a palavra-chave aqui é coerência. Porque o material da Mackenzie realmente ele permite que a gente tenha coerência com aquilo que a gente ensina, né? Partindo do princípio que a gente tem ali uma cosmovisão cristã, com aquilo que ele mesmo vê no próprio livro. Eu vou dar um exemplo assim bem que eu presenciei nesse último semestre, né, que passou. No segundo ano, a gente começou a ver sobre alguns filósofos da Inglaterra, né? Porque ali a gente divide o material, ele é dividido em alguns países, continentes e tudo mais. E aí a gente começou a ver sobre o C.S. Lewis. A Marina, com certeza, você também sabe, né? Sobre o C.S. Lewis. E é muito legal porque, além dele, né, proporcionar essa questão do conhecimento científico ali, né, pautado na ciência, ele trouxe, né, um filósofo, um grande, né, C.S. Lewis, gente, não tem nem o que falar dele, que também era cristão. Então, embora ele tenha também essa questão, né, metódica, ele faz com que o aluno também, como é que eu posso dizer, fique inserido, né, faça essa imersão numa questão cristã também, numa cosmovisão cristã. Tirando que a gente sempre tem ali os versículos bíblicos. Um exemplo que eu também vejo, a gente tem um livro de matemática. Tá, por que é importante você aprender porcentagem? Porque isso vai te ajudar na sua área financeira algum dia. Pode ser que você seja um empresário, que você não seja matemático, enfim, mas você vai precisar disso na sua vida um dia, para que você tenha uma boa gestão, para que você faça uma gestão sábia dos seus recursos, daquilo que Deus está te dando, daquilo, né, das possibilidades que Deus está te entregando. Então, ele cria essa coerência, esse elo com a nossa vida e com uma questão mais científica, mais metódica mesmo. Até porque hoje o mundo e as pessoas não entendem que somos mordomos. Tudo que somos, tudo que temos é dado por Deus. A natureza Deus nos entregou, nós temos que cuidar dela. Se tem um carro, se tem uma casa, se eu tenho uma escola, se eu tenho uma empresa, foi Deus que nos deu. Né? Um sopro, eu posso morrer daqui para lá, e aí o que eu vou dar conta? Então, a partir do momento que... E aí, se você for no colégio um dia, você pode ir lá nos visitar, nosso colégio aqui em Mogi das Cruzes, lá, um exemplo que a Inara falou. Matemática tem lá um versículo. Porque eu vou ler isso aqui, para você entender, e eu até vi esses dias que fala sobre lá a pessoa construir uma casa e não colocar, pode passar vergonha. É exatamente isso, porque eu sou mordomo. Né? Então, se eu estou aqui e eu vou chegar lá, eu preciso ver se esses recursos me darão. Por quê? Porque eu sou um exemplo de Cristo e tudo aquilo que tenho em minhas mãos foi dado por Deus e eu tenho que ser mordomo disso. Então, nós ensinamos muito isso. Esse é um versículo muito interessante, né? Que Jesus fala. Se você está começando a construir uma casa... Não sei se Jesus foi em Provérbios, agora fiquei confusa. Que ele fala assim, se você está começando a construir uma casa, certifique-se de que você tem os recursos necessários para terminar essa construção. Nos evangelhos. É Jesus mesmo, isso, né? Que você tem os recursos necessários para terminar essa construção. Então, por que a matemática é importante? Como que eu vou saber se eu tenho um recurso necessário ou não para terminar aquilo que eu estou começando? Se você começa uma coisa e não termina, você vai o quê? Passar vergonha. Então, a gente já traz isso também para um contexto social. Então, é engraçado, né? Que tudo começa a se juntar ali. Tudo, né? Se conversa de uma certa forma. Tudo tá na Bíblia, né? Eu brinco, falo que até receita de bolo, né? É mesmo? É. Você sabe fazer? Sei, Marina, qual receita na Bíblia que você aprendeu? Ela que faz bolo pros amigos. Que amiga é esse, eu não sei. Eu também nunca recebi. Fala sério. Tem que ser professora, culinária, tudo na vida. E sim, e dando continuidade, Marina, essa questão também desses 3 pilares que existem na educação. Conteudista, socioconstrutivista e o interacionista. Vamos lá. Construtivista é o que nós vemos cotidianamente, que são as escolas que ficam aí fazendo pilha, se assim eu posso ver, nos alunos. E é interessante aí que coloca o outdoor. Passamos 300, não sei quantas pessoas no vestibular. Né? Tem mais quantos na ala psiquiátrica, isso, né? Brincadeira. Não, mas é verdade, quantos desistiram porque não aguentaram. Wesley, só te cortando, esses tempos atrás, tem algumas amigas que trabalham aqui no Ipiranga, e ela falou que adolescentes cortando pulso, porque não conseguiu passar no vestibular durante tanto tempo, trabalhando, coisa de 17, 16 anos, e você fala, e aí, quem cuida dessas pessoas? Quanto foi investido nesses alunos? Então, presta atenção, antes da Marina... falar como é interessante o material traz isso para nós e nós utilizamos muito isso dentro da sala de aula, principalmente nos anos iniciais, 6º, 7º ano, que em alguns momentos pede para escrever algumas coisas da vida dos alunos. E você não imagina o quanto de coisas vem para nós. Alunos que querem se matar,
alunos que querem tirar a vida, alunos que relatam coisas ali, e qualquer intervenção que nós fazemos, sem dúvida nenhuma. Chamamos o aluno e explica melhor esse desenho aqui para nós. Aqui, né? E aí ele traz algumas coisas sérias, né? E aí nós chamamos os pais, chamamos os representantes, claro. Em muitas vezes, 90% ou 99%, vai, é um desenho bobo, que é isso, não. Ele já está sinalizando o que vai acontecer. E aí, porque eu dei esse exemplo e por que nós trazemos isso? Porque o próprio material nos ensina isso. Essas 3 diferenças. Conteúdo, não dá apenas conteúdo, não ensina apenas construir uma vida autônoma, e sim ensina-nos a interagir. Explique para nós aí, Marina, para nós o que significa tudo isso, para que você que está assistindo esse episódio de podcast entenda. Não é uma escola por escola, não é apenas uma matrícula. Há toda uma construção por trás para o fazer. Né? Sim. Não é apenas tirar o 10, mas é apenas ter uma construção ali que fará com que o seu filho, o seu representante, terá um alicerce para dar continuidade. Bom, e aí você, pai, se pergunta, mas eu quero que meu filho passe no vestibular, eu nem sou cristão, por que eu colocaria? Qual que é a diferença? Eu acho que a diferença que a gente tem entre estado, a gente pode aplicar para a escola. Então, por exemplo, hoje um estado monista, você tem que seguir aquela religião, por quê? Porque a religião não é só a religião oficial, se você não segue, você... né, acabou pra você. O Estado laico surge lá nos Estados Unidos porque eles fogem de uma perseguição religiosa. Então, a ideia é proteger todas as religiões, não é impedir que você tenha. Então, mesmo, fui para uma escola pública, ela é laica. Então, você pode ter a sua confissão de fé. A diferença é que na confessional, você tem uma confissão de fé que vai nortear o material também. Então, não adianta só eu falar, eu tenho uma confissão de fé e o meu material ser desconectado, como a Inara falou, ser coerente. Então, hoje, quando a gente tem um material reformado, além dele trazer esses princípios bíblicos, que até, às vezes, já brinquei com alguns alunos, a matéria mais importante que vocês têm é ensino cristão. Por quê? Você pode ser um ótimo estelionatário. Fala, nossa, mas você tem muitas habilidades, você interage bem, você sabe fazer cálculo, você leva as pessoas na conversa, mas você não tem princípios. Você pode ter mestrado e você não dá bom dia pro porteiro. Então, assim, você pode ter, de fato, conhecimento, né, entre aspas, porque uma pessoa que acha que tem um verdadeiro conhecimento, ela não tem esse tipo de comportamento. Chegar no restaurante e falar, tá sendo pago pra me atender, viu? Cadê? Eu acho que uma coisa é o conhecimento, outra coisa é a instrução, né? A pessoa ser instruída a não fazer isso. Então, tipo quando a pessoa tem uma educação verdadeira, que vai além daquilo que ela sabe fazer, mas quem ela é, isso vai expandir pro comportamento dela. Então, você acaba evitando esse tipo de coisa. Mas, e pro vestibular do meu filho? Nós temos algumas diferenças de linhas pedagógicas. Então, quando você fala... Você tem os extremos. Então, antes você tinha a figura do professor como principal. Então, você tem o professor como principal e aqueles alunos até bonitinhos de ver, eu gosto. Os alunos todos sentadinhos, né? 2 em 2, bonitinho. Só que você tem o pessoal fala que é uma questão toda autoritária e tudo mais. Só que aí você foi para um outro extremo. Você fala do construtivismo. O aluno vai construir o conhecimento com base naquilo que ele tem. E aí volta o que eu falei no começo. Eu vou usar o ambiente dele, mas eu vou limitá-lo ao ambiente dele ou eu vou trazer algo novo para ele, além dele conhecer o ambiente dele, para ele expandir. Então fica muito solto. Quando você tem o sócio interacionista, que é o que a gente tem, ele é um equilíbrio. Então o professor, ele não é só um coadjuvante, ele tem um papel sim de passar o conhecimento, de explicar, de ensinar, mas o aluno, ele é envolvido no processo, porque tem interação. Então você não fica nem um extremo, só do professor e o aluno não ter o desenvolvimento, a possibilidade de interagir, de perguntar, e você não tem um aluno solto. O aluno vai construir o conhecimento. Você mora onde? Moro no Mogi Moderno. O que tem no seu bairro? Tem farmácia? Então vamos te alfabetizar com farmácia? Não. Você vai colocar mais coisas para expandir. Que tanto que numa reunião, a gente estava conversando com o pessoal do Fundamental 1 e eles estavam comentando alguns exercícios que tem no material da Mackenzie que não tinha outros, que eram correções ortográficas. Então, o pessoal fala, não, o aluno, né, para as novas bases, o aluno fez um risco, é o que ele consegue fazer. Tudo bem, às vezes é a limitação dele, mas a ideia é puxar, tirar ele daquele limite, né? Fazer ele melhorar. Então, elas comentaram que tem vários exercícios de ortografia, de revisão, coisas que hoje no material passa despercebido. E o que eu percebo no material de português? Você não tem para interpretar só notícia e reportagem. Por quê? Você tem filho na sua casa. Incentive a ler ficção, clássicos. Por quê?
a interpretação de uma notícia, de uma reportagem é muito pobre, porque o texto é objetivo, tá na cara o que você tem que entender. Agora, um texto ficcional, ele vai trabalhar muito mais a sua criatividade, a sua capacidade de ter que ler, reler, interpretar, de além do texto. E no material da Mackenzie, você tem muitos mais textos mais profundos, que vai... Ah, mas é chato, eu vou ter que ler 2 páginas. Sim, porque você vai interpretar além do óbvio. Então, assim, eu acho que esse link entre uma confissão de fé e um material reformado, e se nós olharmos e falar, mas mesmo assim, muito cristão... A maioria das universidades, muitas universidades extremamente relevantes que nós temos hoje, surgiram de escolas cristãs. PUC, Mackenzie. O próprio Mackenzie, né? Harvard. Então, hoje nós estamos aqui no episódio do PW Power, com as professoras Marina, professora Tatiane e professora Inara, falando sobre o poder da educação. Se você ainda não é inscrito, e aí vou dar uma de blogueirinho agora, no nosso canal, clique aí se inscrevendo. Clique nos sininhos para que em todos os momentos que nós postarmos novos vídeos, você receba as notificações. Também você pode entrar no Instagram, Wesley de Paula PW, bem como Colégio Gênesis Mogi das Cruzes. E agora a novidade é o canal do Gênesis Cast, que é Gênesis, Colégio Gênesis 2023 no YouTube. Daqui a pouco elas vão passar também os canais delas específicos para que você possa fazer perguntas. É interessante, nós estamos falando aqui, e aí tem pais, tem muita gente falando, nossa, que mundo de Wall-E, né? Porque lá dentro da sala do meu filho tem um menino que é terrível. Ou seja, também tem um professor que destoa um pouco, lógico, nós somos todos seres humanos, destoam alguns, né? Alguns alunos não estão inseridos nisso. Lógico, por quê? É uma coisa que eu sempre falo para o pai, porque eu sempre falo para o responsável. É um conjunto, é um trabalho escola, família, família, escola. Exato. Né? Muitos de nós não, na maioria de nós trabalhamos muitas vezes os nossos papéis sociais. Aqui estou nesse momento entrevistando, então estou a postura de entrevistador, elas estão aqui como postura de entrevistadas, eretas, passando com conteúdos e conhecimento. Dentro da casa, eu sou o filho, então tem o pátrio poder ali, o menininho está dentro da casinha, dentro da caixinha. Saiu do pátrio poder, foi para a escola. Estou no pátio, aqui não tem professor, não tem ninguém, ele toca o terror. Né? Em alguns momentos com alguns comportamentos que desferem isso. Então, quando nós trazemos todos esses ensinos, é para que esta autonomia desse aluno, quando estiver no pátio, ele possa entender que os valores deles precisam ser ali praticados também. Por isso nós trabalhamos tudo isso dentro desta cosmovisão cristã. No entanto, a minha pergunta é para vocês 3, e o que fazer agora diante de tanta tecnologia, de tanta diferenciação, o que fazer diante do chat GPT, dos influencers que ganham milhões, ou até youtubers, MCs que demonstram e ganham 1 milhão, ganham um monte de dinheiro sem estudar muitas vezes, e até eles falam mesmo, e as músicas totalmente desconexas com o português, com qualquer semântica, qualquer pontuação, e aí muitas vezes esses são a referência de muitos jovens, de muitos adolescentes do dia de hoje. Como vencer esse desafio diante do chat GPT, que você passa lá, quem não sabe o que é chat GPT, depois você vai buscar isso. Você, que é a inteligência artificial de dia de hoje, você passa um trabalho e ele só fala, em 2 segundos o trabalho está pronto. Como vencer tudo isso para que esses alunos, diante de tudo isso que nós falamos aqui, de todas essas ferramentas que nós damos, para que não sejam alunos rasos ou continuem alunos rasos? Por favor, aí nós vamos falar aqui. Pode falar, menina. Eu acho que a palavra é discipulado. Eu acho que você falar... Porque, assim, eu imagino que criança e adolescente, eles ouvem os adultos, né? Aquelas figuras de referência, os pais, tios, professores, falando muitas coisas. Mas eu acredito que o exemplo, ele acaba conquistando e arrastando. Então, por que eles seguem essas pessoas? Por que eles ficam engajados? Porque eles veem, eles querem ser aquela pessoa. Então, acho que o discipulado não é você simplesmente falar, é você estar no dia a dia mostrando o caminho para aquela criança, para aquele adolescente. Por quê? Hoje, com tanta tecnologia, inclusive o ChatGPT, nós temos muitos benefícios com isso, mas eu acho que, assim, você
tem coisas que não dá para você terceirizar. A sua opinião, o desenvolvimento do seu trabalho, a sua competência como aluno, como profissional, é o que você não pode terceirizar para uma inteligência artificial. Você tem que saber utilizar da forma correta. Você fala assim, escreve um artigo de opinião sobre esse documentário. E aí você joga no ChatGPT. Você terceirizou a sua opinião, que é o que você pensa sobre um assunto. Então, quem é você, de fato? Ou, você precisa fazer uma lista de cálculos. Eu fiz lá no ChatGPT, coloquei lá no aplicativo que tira foto, já dá o resultado e monta a conta pra mim. Poxa, mas você não vai precisar disso? Mas eu nunca vou usar isso na minha vida. Tá, mas e o seu caráter? Você chegou lá e falou que você que fez? Então, acredito que... Discipulado. Então, acho que a palavra é discipulado. Então, assim, não tem como você colocar, às vezes, a criança numa... Não vai ter nunca, na verdade. Como você colocar numa bolha e preservar de tudo. Mas eu acho que o exemplo dos pais, ele é fundamental para os filhos. Porque não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Professor, é a mesma coisa. Eu não posso falar uma coisa e fazer outra. Então, acho que aquilo que eu sou, a minha convivência ali no dia a dia, tem que ser de forma que constrange. Eu já não vou contar, mas já teve casos de aluno chegar. Mas já teve casos do aluno às vezes chegar e falar: professora, hoje era a primeira cola que eu ia fazer, mas eu desisti, tá aqui. Por que ele me entregou? Por que ele contou? Ou falar: professora, coloca errado nessa daqui. Já teve caso: professora, pode dar errado nessa daqui que eu olhei a prova do lado. É muito então, mais assim, do que um resultado, eu acho que isso é essa questão, ou de o aluno chegar e eu olhar e saber que ele não escreve daquele jeito, ele não fez aquela redação. Você fez, então tô confiando em você. Não, calma. Então, assim, eu acho que essa questão do discipulado, do estar junto, e não é um trabalho só dos pais ou só dos professores, é um conjunto. Então, o exemplo que ele vê em casa, ele tem que ver na escola e vice-versa. Porque, o professor, ele tá ali de forma temporária, né? Os filhos vão ser dos pais para sempre, dos professores eles vão passar um tempo. Ou o pai dá um exemplo e chegar na escola o professor falar tudo o contrário. Tanto que hoje o pessoal reclama muito de doutrinação por conta disso. Porque o pai ensina uma coisa, chega na escola, destoa totalmente. E aí, mas o meu professor falou. Mas o seu professor não paga suas contas, ele não te sustenta, ele não vai ficar com você pro resto da vida. Então entra nesse conflito. Então acho que essa junção é importante até para essas questões mesmo. Eu acho que a gente volta a falar da base, né? A base precisa estar sólida. Por isso que a gente volta também lá na educação infantil, onde eles estão começando a caminhar. E aí falar mesmo essa questão de princípios. Mas sobre tudo que você falou, eu acho que ainda a palavra-chave é coerência. Aquilo que a gente ensina dentro de casa, eu ainda não sou mãe, um dia serei, mas o que a gente ensina dentro de casa, que eu possa passar para o meu filho, de fato, uma base, para que ele saiba que ali ele tem um lugar seguro, que ele pode confiar, né? Enfim, e sobretudo ter um caráter, né? Na construção do caráter dessas crianças, desses alunos. Às vezes a gente não tem essa base familiar, muitas vezes, Sim. né? Porque nós somos a referência que esse aluno vai ter. Esses tempos atrás, eu perguntei para um aluno, acho que ele tinha uns 7 aninhos. E aí eu falei assim: fulano, faz uma coreografia aí, né, com Jesus, uma música de Jesus. Ele: não sei. E aí eu peguei e falei assim: tá bom, então faz uma música sem Jesus. Ele: vrau, lá, lá, lá. E aí eu falei: cara, pelo menos ele tá aprendendo. Porque olha isso, ele já tá discernindo o que de fato, né, faz sentido, tem princípios e valores, e o que não tem. Então, é muito mais do que você, de fato, ter essa família, essa base, que a gente sabe que é muito difícil, começando até pela questão paternal. Quantas crianças ali que a gente vê que, às vezes, chega com um sentimento de orfandade, mesmo tendo a figura paterna ali. Só que é uma figura que não exerce essa paternidade, às vezes disfunção familiar, né? A mãe que exerce o papel do pai, o pai que exerce o papel da mãe. E isso na nossa sociedade, né? Pirâmide de Édipo e tudo mais. E aí, como que a gente faz? Nós somos essa referência para esses alunos, eu acho. Igual você estava falando da questão de princípios. Se eu sou a professora que estou naquela sala de aula, que, né, tenho alguns valores, alguns princípios, eu sou aquela pessoa dentro da sala de aula, eu sou fora da sala de aula, eu sou em todos os ambientes que eu estou com aquela conduta, e aquele aluno vai ver, né? A gente teve exemplos essa semana, tá tendo o Juct na cidade. Quantos alunos que estavam no Juct na segunda?
quantos alunos que foram, alunos que não têm referência às vezes em casa, e, professora, você tá aqui, eu vou vir semana que vem. Veio na semana seguinte, no domingo, tava eu e a Marina na igreja, uma fileira de alunos. Começaram aí. Você tava também, né? É verdade, tinha esquecido. É que você não é, né, da mesma igreja, mas tudo bem. E aí, quase, né? E aí, achei muito legal. Eu falei assim, Mari, ainda a gente conversou no final, falou, é para isso que a gente trabalha, né? Não é só chegar lá e ter minha remuneração, porque a gente vê, eu tenho colegas de profissão que, vocês são idiotas, já ouvi isso? De fazer o a mais, de fazer isso, de proporcionar isso, de levar. Não, só no meu horário de trabalho é isso e ponto. Não, é o a mais, porque é muito além do que uma profissão. Eu acho que é um propósito de vida. Né? Se a pessoa entende, ela pode ser padeiro, professor, engenheiro. Se ela entender que, de fato, aquela porcentagem que ela está fazendo com excelência, não tem o que dar errado, né? Porque sucesso é o quê? É êxito naquilo que eu faço. Não é o que a sociedade mede, mas é o que para mim faz sentido. Então, eu acho que muito além, né? Igual você falou do chat, a tecnologia ela é ótima, só que ela está fazendo com que a gente pense cada dia menos, né? Essa massa de manobra, escutei esses dias falando sobre o fato da gente ficar passando o dedo ali no Instagram, libera muito mais dopamina do que a gente precisa e gera muito mais ansiedade. O fato de você, quero mais, e aí? O comparativo, né? Porque às vezes eu estudo com uma adolescente ali, que ela, de fato, ganha, sei lá, 200 mil para não fazer nada, né? Para colocar um micro shorts, fazer uma coreografia, faz aí nada, brincadeira. E aí, você fala o quê? Por que eu vou estudar se ela não estudou? Né? Então, vai muito em desencontro com os princípios e valores que a gente, às vezes, ensina. Mas quando aquele professor é referência para aquele aluno, nada vai fazer com que ele mude de opinião, porque ele está vendo ali quais são os frutos. Né? Eu acho que mais do que resultados são os frutos. A palavra é essa daí, é um propósito, né? Cada um que ali está tem um propósito. E eu sempre falo isso nas reuniões administrativas, nós estamos aqui com um propósito. Muitas pessoas fazem apenas por dinheiro, né? Em todas as profissões. Eu estou aqui por causa do dinheiro. O dinheiro vai, o dinheiro vem, e ela não deixa um propósito na vida, não deixa um legado. E é isso que nós temos que entender, um legado. E a educação deixa esse legado. Eu, há uns 3, 4 meses atrás, estava na primeira série, lá no prézinho, né? 4 meses atrás? Muito 4 mais meses atrás. E eu lembro daquelas professoras e dos professores que fizeram a diferença na minha vida e que não fizeram a diferença na minha vida. Hoje nem estão mais no nosso meio, né? Todos estão... Acho que alguém pode sair desempregado dessa roda de conversa, né? Hoje jazz, né? Em memória. Mas é muito verdade. E tem alguns que fizeram a diferença, tem alguns que eu nem lembro deles, né? Nem lembro deles. Então, esse é o papel, e por isso que hoje nós resolvemos sentar para bater esse papo aqui, porque é um conjunto. Não é apenas uma escola por escola para ganhar dinheiro. Nem é isso, né? Até porque por trás da instituição há tantas coisas também que nós temos que pagar, temos que os nossos compromissos, mas é o propósito que nós temos como educadores, é o propósito de entendermos que tem uma geração que está vindo e nós somos responsáveis em incutir sobre elas valores, princípios, para que eles tenham aí uma vida de sucesso para frente e que não apenas tenham, mas também possam deixar um legado naqueles que vêm. Né? Porque não adianta eu também ter o conhecimento e guardar para mim. Não, eu tenho que fazer que o grande sucesso da vida, o grande sucesso de qualquer ser humano, é deixar discípulos. Se eu morrer e não deixar ninguém, né, não vai adiantar nada eu ter passado por aqui. Então hoje nós sentamos para bater esse papo, estamos chegando aí ao final desse podcast, pedir para que cada uma delas, logicamente agradecê-las, né, estão no momento de férias, no gozo das férias, né, e vieram aqui contribuir um pouco no podcast do PW Power. Primeiramente, a Inara Janaína Campos estará... Corta isso, por favor. Da música. Inara, por favor. Inara, vamos lá. Vamos ouvir agora
Inara Janaína Campos. Quem me trouxe pra esse rolê hoje? Inara Janaína, bom dia. Tá parecendo atendente Pra que fazer isso? Pra quê? Vamos lá. Brincadeira. Vamos lá, Inara, que é a professora Espero que nossa. pelo menos eu saia com aumento. É o mínimo, né? Tanta Acabamos humilhação. de falar de propósito e tal, aí já quer aumento. Ah, Por senhor. favor. É que o Bruce acabou com o sofá dela. É, gente, tá dando não. De fato, olha... O que é pra falar? Você agradecer, passar o seu Ai, gente, Instagram, então tá bom. suas redes sociais, mandar um oi pro Gui. Falar eu te amo, você tem um marido pra falar eu te amo. Vamos pular essa parte, né? Vamos deixar um profissional aqui reinar. Então, gente, meu Instagram, InaraJC, me sigam. Quero ganhar seguidores, quero ganhar vida além de professora, quero ser blogueira. Inara JC? Inara Significa o JC. J. Eu não vou falar, me recuso. InaraJC é meu Instagram e é só isso, né? Não tem outra rede. Agora tem o do colégio, né? O YouTube do colégio, vou reforçar. Se inscrevam no canal do colégio, o Gênesis Cast, que é um ambiente que a gente vai mesmo trazer mais interação ali na nossa comunidade escolar. Os alunos vão fazer podcast, nós estaremos aqui nessa mesa diversas vezes, se Deus quiser, e se o Wesley bancar, brincadeira, patrocinar. E, então é isso, gente. Me sigam lá e obrigada. Obrigada, né? Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigado. Marina Ruiz. Bom, eu queria agradecer pelo convite. Marina vai casar, gente. Gati, Cat. Os humilhados foram exaltados. O namorado dela Pix. chama ela de Marina Cat. Pode fazer pix pra mim, eu aceito. Coitado, tá pintando toda a casa. Gente, eu queria agradecer pelo convite e queria deixar uma mensagem para você que é pai, professor, pastor, enfim. Sejam discipuladores aí dos seus filhos, alunos, ovelhas e tudo mais. A gente ouve muitas frases feitas, né? Ah, a educação te liberta. Tá, te liberta do quê? Te liberta pra quê? Então, assim, às vezes a gente ouve muita coisa, mas na prática, né? Frases prontas, A gente né, não sabe Dando muitas vezes o que frases prontas. significa. Então, sejam discipuladores. E, bom, minha rede social, eu uso mais o Instagram, né? @marinagatti, GATTI. Eu coloco com 2 Is, tá? No final. Muito obrigada pelo convite. Espero que tenham ficado algumas mensagens aí pra vocês. Muito bem. Tatiane, facilitadora. Né? Bom. Como Tatiane facilitadora. Meu Instagram é Tatiane Facilitadora, né? Na verdade, assim, o significado de facilitadora é resolver problemas, né? E Tá precisando resolver isso, mesmo, hein? isso a gente tenta aí, né? Mas por quê? Porque tudo tem uma solução. A única coisa que não tem solução é a morte, né? E pra nós aqui que tá nessa mesa, pelo menos eu acho verdade, que a morte é a morrer, solução, né, no morrer caso. é lucro, né? Porque, olha... Bom, então, obrigada pelo convite. Acho que foi de extrema importância aí pra gente falar um pouquinho, né? Sobre tudo isso. E deixo aí essa mensagem, igual a Marina falou, de que a gente, de fato, desenvolva pessoas. E, além de desenvolver pessoas, que às vezes a gente quer desenvolver quem não quer ser desenvolvido. Que a gente, às vezes, pare de julgar e ame. Porque o amor desconstrói todas as outras Apaixonada? coisas, né? Não tô apaixonada. Não tô. Eu vou começar a chorar agora. Muito bem. Estamos aqui hoje com as professoras do Colégio Gênesis. Claro, daqui os próximos episódios estaremos trazendo outros professores. Preciso deixar bem claro, né? Sim. Porque vai achar que é favoritismo, né? Favoritismo não é. Mas né? duvido que alguém vire nas férias igual a gente. Mas eu quero deixar claro que nessa mesa eu sou a favorita. Então, quero agradecer a todos os nossos educadores que têm feito com excelência esse trabalho. Deixar também você, pai, representante, se quiser conhecer o nosso colégio, está aí nas nossas redes sociais, está aqui também através dos telefones, do WhatsApp, conhecer a nossa proposta, visitar. Temos algumas vagas ainda para algumas turmas ali no colégio. E você é sempre bem-vindo para estar aqui conosco também. Próximo episódio estaremos gravando e mandando para você. Muito obrigado, que Deus continue abençoando. PW Power, nosso podcast. Inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe. Muito obrigado, um beijo no coração. Aqui é o Wesley de Paula.